Então, boa noite para esse mais um encontro do grupo de estudos em Freud. Lembrando que o trabalho que havíamos nos proposto no começo de agosto era investigar a genealogia do masoquismo e do sadismo. E esse trabalho envolvia um encontro com um texto, um ensaio, né, filosófico, literário, do Gilles Deleuze, que se chama, no título original, Apresentação de Sachi-Masoch. Então, quando coloquei esse texto e este filósofo aí como uma referência para o nosso trabalho, eu tinha em mente, primeiramente, eu tinha em mente um encontro com um texto que eu não conhecia. Então, eu vou falar para vocês de um texto que eu li, né, esse semestre e o que esse texto produziu, provocou em mim, em buscar outro texto do Deleuze e encontrar na escrita do Deleuze e na maneira como ele desconstrói a unidade sadomasoquista, né, encontrar aí uma verdadeira fonte, né, de inspiração para poder pensar o masoquismo desvinculado, disjunto do sadismo. E eu vou mostrar para vocês que o trabalho do Deleuze ele é original, inovador, criativo, na crítica que faz à tradição psicanalítica, que, eu diria, recalcou o masoquismo, dando ênfase, colocando em destaque essa unidade estranha chamada sadomasoquismo. Então, o trabalho do Deleuze, ou seja, sendo num campo filosófico, permite com que a gente encontre um interlocutor capaz de interrogar a prática analítica. Então, a gente vai buscar um ponto de interrogação dessa prática fora dela, ou seja, num outro lugar, né, que é o campo filosófico, campo literário. Tá? Então, isso que eu queria destacar para vocês, primeiramente. E retomar um argumento que eu apresentei na segunda aula, em agosto, quando disse a vocês que já iria direto, né? Íamos direto colocar o problema com o qual iríamos nos defrontar. Tá? E chegou a hora de nos defrontar com esse problema, que eu apresentei e enunciei lá no início de agosto. E eu fiz isso tomando como referência um trabalho de uma analista e filósofa chamada Monique Davy-Menard. É uma psicanalista de grande importância, justamente pela maneira como ela entrelaça psicanálise e filosofia. E ela enfrentou um desafio, né, no campo da psicanálise, que era levar a sério as críticas do Deleuze. Então, eu vou apresentar aí, retomando o argumento dela,
para a gente fazer uma espécie de apresentação ao texto do Deleuze, né, para ver o que é que está ali no texto que nos interessa. Então, a estratégia do Deleuze, segundo a Monique, é romper, né, o pseudo-laço entre desejo e prazer. O sofrimento do masoquista é o preço que ele precisa pagar, não para alcançar o prazer, mas para desfazer o pseudo-laço do desejo com o prazer como medida extrínseca, isto é, aí vai aparecer o princípio do prazer. Ora, se o princípio do prazer tem efetividade, tá? Como é que é possível explicar o masoquismo? Se todo funcionamento psíquico obedece ao princípio do prazer, não tem como você dar uma interpretação do masoquismo. Por quê? O masoquismo é justamente a quebra, né, nesse fundamento colocado como princípio. Ou seja, o princípio do prazer regula tudo, mas ele regula também o masoquismo? Por que estou perguntando desse modo? Porque no masoquismo você tem, supostamente, uma experiência de dor. Tá? Ora, essa dor vivida no masoquismo, ela é um prazer? Se é um prazer, ou seja, se a dor é vivida com a intensidade de um prazer, o princípio do prazer é interrogado. E é aí que o Deleuze vai fazer a sua interrogação. Então, Deleuze distingue o masoquismo e o sadismo como dois estilos diferentes de desejo. Ou seja, não se trata tão somente de uma relação prazer e dor. O sadismo, diz ele, é demonstrativo, institucional e apático. Está do lado da negação ativa do sentimento pelos prazeres. O masoquismo, ele é pedagógico, contratual e suprassensual. Por quê? Suspende a sensualidade para criar uma sentimentalidade para além do princípio do prazer. Ora, é nesse para além que vai se colocar o problema do instinto de morte. Finalizando aí, esse argumento eu não tinha apresentado, esse é novo. Ela diz que Sade e Masoch são duas modalidades de dessexualização. Guardem esse termo porque ele é importante. Modalidades de dessexualização. No texto A Apresentação de Sacher Masoch, podemos encontrar o início de um ponto de inflexão na obra de Freud, capturado por Deleuze. Qual é esse ponto de inflexão? No ensaio literário, é assim que eu considero a apresentação de Sacher Masoch, um ensaio literário. No ensaio literário, vemos um retorno a Freud num ponto, num problema crucial.
o instinto de morte. Nessa retomada por Deleuze do instinto de morte freudiano, duas coisas importam. Primeiro, é por esse achado de Freud, ou seja, o instinto de morte, que Deleuze vai ler Mazoch e Sade. E, segundo, por essa via, disjuntar, separar o sadismo do masoquismo. Cito um argumento da Monique, em que ela diz: Deleuze está de acordo com Lacan, ao menos em relação a um ponto, em relação à importância para a nossa civilização, a palavra está entre aspas, então, em relação à importância para a nossa civilização do sadismo e do masoquismo. Por seu lado, Deleuze inverte a ordem de importância. Qual é essa inversão? Mazoch antes de Sade. Mazoch vai mais longe de Sade, escrevia ele em 1967, enquanto Lacan falava de Kant com Sade. Ora, esse argumento me chamou a atenção porque não encontrei, no campo da psicanálise, autores que tratassem do masoquismo na perspectiva que o Deleuze aponta, que é uma retomada do texto do Mazoch. Ou seja, voltar lá para o texto literário. Esse retorno a Mazoch, que o Deleuze faz em 1967, vamos dizer, ele se realiza, ele se faz ao mesmo tempo que o Deleuze está fazendo um retorno a Freud. Observem que esse termo, retorno a Freud, é o termo usado pelo Lacan desde o início dos anos 50 para se referir ao seu trabalho, né, de leitura de Freud, o seu trabalho de transmissão da obra freudiana. Ele nomeou o seu trabalho como retorno a Freud. Esse termo, né, retorno a Freud, é um termo que não é, vamos dizer, original do Lacan. Ele estava em voga, ele estava circulando nos movimentos filosóficos e literários na França, na década de 30 até 60. Esse período, né, de 30 a 60, você vai ter vários movimentos, né, que são nomeados como retorno a. Então, você vai ter um retorno a Nietzsche, você vai ter um retorno a Sade, por exemplo, realizado pelo Klossowski, quando escreve Sade, meu próximo. Então, há um retorno a Sade que ganha muita força na filosofia francesa, no pensamento literário, né, na crítica literária francesa dos anos 40 para frente. Vejam vocês que o próprio Lacan ele escreveu também, né, um texto sobre Sade
e escreveu um texto que deveria servir para ser uma espécie de prefácio às obras completas do Sade que estavam sendo lançadas, né, na França no começo da década de 60. Então, Sade era um autor que estava sendo muito estudado. Tá? Havia muitos trabalhos sobre Sade, a importância literária dele, etc. O mesmo não ocorreu com o Mazzocchi. Isso intriga o Deleuze em 67. Ele escuta, por que não se deu a Mazzocchi o mesmo interesse, né? Por que não se fez com o Mazzocchi esse mesmo retorno para ir lá na obra dele ver o que existe de importante na obra literária dele que fez com que o seu nome se tornasse, né, uma designação patológica no campo sexual. Ora, em relação ao sadismo, isso já tinha mais consistência. Você tem muitos trabalhos no campo da psicanálise falando do sadismo, né? E sempre o masoquismo era abordado pelo sadismo. O Freud fez isso, franqueou essa leitura, e só lá na começo da década de 20 que ele se dá conta do equívoco dessa leitura. Mas o Deleuze nos ensina que ele não conseguiu se desvencilhar do equívoco dessa leitura. Nem ele, Freud, muito menos os pós-freudianos. Então, aqui o texto do Deleuze e uma imagem, uma foto do Sacha Masoch. Tudo indica que é a imagem, a foto, representa o tempo de vida em que ele estava escrevendo, que ele escreveu A Vênus das Peles, que é a obra escolhida pelo Deleuze para fazer o seu trabalho. E eu vou... Eu vou indicar para vocês também o capítulo 2 de um livro do Deleuze que se chama Diferença e Repetição. O título do capítulo é A Repetição para si mesma. E o item desse capítulo 2 se chama A Repetição e o Inconsciente, para além do princípio do prazer. Por que eu fui para esse texto? Primeiro, como eu disse a vocês, o Deleuze não é um autor, vamos dizer, do meu repertório. Um autor que eu estudei, que eu me dediquei a ler. Minha leitura do Deleuze sempre foi muito pontual, muito displicente, né? Porque eu sempre achei que quando a gente se dedica a estudar um autor, você tem que se voltar inteiramente para ele, porque não dá tempo para você estudar um, outro. A obra de pensamento de um autor exige o trabalho de uma vida. E eu descobri isso cedo, porque me ensinaram isso, aprendi isso com o professor Roberto Machado, que passou a vida e ainda passa a vida estudando Nietzsche. Então, os meus autores sempre, como vocês sabem, no campo da filosofia, era Nietzsche e Foucault. Tá? Sempre fiquei aí e achei que estava de bom tamanho, eu me reduzi. Então, o Deleuze, que é um parceiro do Foucault, um outro grande filósofo dessa geração, né, dos anos
50, 60 e para frente, eu nunca me aventurei a ler. Mas esse trabalho aqui que estou fazendo com vocês me levou a esse texto por uma questão importante, que é a seguinte: quando Deleuze escreveu a apresentação do Sacha Masoch, ele estava escrevendo também o livro Diferença e Repetição. São dois textos que foram escritos concomitantemente. Eu acho que eu estava falando, se nós traçássemos ali os autores, os pensadores que marcaram de maneira decisiva os rumos da história que culminou no maio de 68, certamente Deleuze estaria presente. E o texto, o livro Diferença e Repetição, dizia que é o primeiro livro filosófico dele, e que ele foi escrito ao mesmo... era isso que eu estava falando. Que ele foi escrito ao mesmo tempo que a apresentação do Sacha Masoch. Então, eu diria que o Sacha Masoch é um ensaio literário que contém, né, o aspecto mais importante da crítica que o Deleuze vai fazer a Freud no texto Diferença e Repetição. Tá? Então, para entender o que ele está dizendo ali sobre o instinto de morte, no Diferença e Repetição, é preciso ler o ensaio do Sacha Masoch, porque estão muito conectadas os dois pontos. Ali é como se fosse um ensaio do que ele apresentou no Diferença e Repetição. Então, o ensaio, né, o Frio e assim é o subtítulo, O Frio e o Cruel, publicado em 67, dedicado a retornar à letra de Sacha Masoch, é uma estratégia para interrogar o conceito de sadomasoquismo derivado da escrita de Freud e, assim, atribuir a Masoch o mesmo estatuto atribuído ao Marquês de Sade. Ou seja, uma literatura potente para diagnosticar a condição humana, demasiado humana. Então, o que tem na letra, na obra de Sade e Masoch, tem uma literatura potente para quê? Né? Tem uma literatura que tem uma potência para quê? Para diagnosticar a condição humana. Então, Sade, aqui eu vou citar um argumento do Deleuze já no texto que eu indiquei para vocês, na página 13. Ele fala: Sade é cada vez mais profundamente conhecido, com a reflexão literária sobre Sade e vice-versa. Com relação a Masoch, porém, desconhecer sua obra continua sendo surpreendentemente comum, mesmo nos melhores livros sobre o masoquismo. O tema da unidade sadomasoquista, da entidade sadomasoquista, foi muito prejudicial a Masoch. Ele não somente foi injustamente esquecido, mas ganhou uma injusta complementariedade, uma injusta unidade dialética.
Qual é essa unidade dialética? Sadomasoquismo. Tá? Então, é como se você tivesse aí, lembre dos 3 pontos da dialética. A tese, o sadismo, a antítese, o masoquismo, e a síntese, o sadomasoquismo. Bom, parecia perfeito a Freud e aos analistas, né, que isso fosse assim. E parecia perfeito porque funcionava dentro do modelo da primeira tópica para o Freud, como a gente já viu. Ora, quando ele constrói o segundo modelo do aparelho, isso já não cabe mais, isso já não se sustenta mais. Então, observem que a estratégia é uma estratégia, eu diria, política do Deleuze em colocar o Mazoc na roda. Ora, seria o caso de perguntar aos analistas, né, o que já leram sobre o Mazoc. Leram do Mazoc. Né? Porque quando se fala do masoquismo sem ter lido o Mazoc, né, nós estamos repetindo um conceito sem fazer a gênese do conceito. Então, isso é o que nos interessa. Fazer a genealogia do masoquismo implica ler o Mazoc. Fazer a genealogia do sadismo implica, requer, ler o Sade. Tá? Repetiu-se, ainda no prólogo, repetiu-se tanto que o mesmo sujeito é sádico e masoquista que acabamos acreditando. É preciso recomeçar tudo, e recomeçar pelas leituras de Sade e Mazoc. Basta ler Mazoc para sentir que o seu universo nada tem a ver com o de Sade. Sendo o julgamento clínico cheio de preconceitos, devemos recomeçar tudo, e de um ponto situado fora da clínica. Que ponto é esse? O ponto literário. A partir do qual, aliás, foram denominadas as perversões em questão, o sadismo e o masoquismo. Então, as especificidades clínicas do sadismo e do masoquismo não são separáveis dos valores literários próprios a Sade e Mazoc. Olha, isso muda a perspectiva de leitura do problema. E é isso que a gente vai encontrar no ensaio do Deleuze.